Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Você que está pela TV Kairos, canal 7.1, aqui na grande cidade de Marabá. Você também que está pela internet, no canal do YouTube. Deus te abençoe. Aproveite para compartilhar o link da programação para que outras pessoas sejam evangelizadas, sejam alcançadas a partir deste gesto, deste ato seu. Nós iremos estudar no programa de hoje a penúltima lição deste que foi e está sendo um trimestre muito abençoado, com o tema A Bendita Esperança, a Marca do Cristão. Sobre esse tema nós iremos nos debruçar a partir de agora no programa que está apenas começando. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. O texto áureo diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Deus, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. A verdade prática assim nos diz: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Vamos agora à leitura bíblica em classe, que está na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18 a seguir. Acompanhe a leitura, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. A apresentação da lição, nós temos os 3 objetivos que todos os professores em classe e naturalmente também nós iremos perseguir e alcançar nesta programação de hoje. Em primeiro lugar, mostrar o alvo da esperança cristã, depois explicitar a doutrina da esperança cristã e, em terceiro lugar, enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. No primeiro bloco do programa, nós iremos falar sobre este primeiro tópico, que o assunto gira em torno de para onde aponta a esperança do cristão. É uma pergunta que nós iremos responder com 3 subtópicos. Primeiramente, respondendo e definindo a esperança cristã. Depois, nós iremos falar sobre a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. E, por fim, falaremos sobre Deus como sendo o autor da nossa esperança. Que bênção, que maravilha! Desse modo, nós iremos hoje no programa falar sobre a bendita esperança, a marca do cristão. Iremos conceituar o que é a bendita esperança do cristão. Nós iremos falar também a bendita esperança numa perspectiva escatológica e também sobre esta doutrina bíblica a partir do texto, especialmente das cartas do apóstolo Paulo. Nós iremos verificar que a esperança do crente, do cristão, é uma ferramenta indispensável
na jornada rumo à cidade celestial, visto que nós enfrentamos muitas dificuldades, lutas, vicissitudes, muitos problemas nos são apresentados diariamente. E nós precisamos estar ancorados na esperança viva de que Cristo em breve voltará para nos arrebatar e para sempre estaremos com Ele. Para comentar esta lição, eu já estou aqui com o evangelista Wallace França, o pastor Elias Gomes, que vão comentar esta lição a partir de agora. Pastor Elias Gomes, a paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo à programação. Hoje nós estamos, pastor Elias, na penúltima lição, nesta jornada aí de 13 lições, hoje é a penúltima, falando deste assunto que é tão especial para nós. Muito bem, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor evangelista Wallace, todos os nossos irmãos que sempre estão aí nos assistindo e de alguma forma nós estamos aprendendo junto e cultivando a fé por meio da palavra de Deus. Desta feita, o Senhor já falou, estudando a lição de número 12, estamos já sentindo aí o cheiro do término do trimestre e o início do próximo, que é o terceiro, e sabendo que cada lição tem sido um momento oportuno para enriquecer o nosso conhecimento e também elevar a nossa capacidade de enxergar espiritualmente determinadas doutrinas que são fundamentais na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, esta carreira que nos está proposta, e o nosso propósito é chegar no final, e sabendo que alguns elementos são imprescindíveis, dentre eles a bendita esperança, porque sem esperança ninguém chegará no final. O Senhor diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E nós estudaremos aqui sobre esta tão importante, tão brilhante doutrina, que é a doutrina da esperança, não conforme um idealismo humano, mas conforme a perspectiva bíblica estabelecida pelo próprio Deus. Muito bem. Evangelista Wallace França, paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa. Nós ouvimos sempre por aí o dito popular de que a esperança é a última que morre. A nossa esperança, ela não morre. Aliás, nós temos que Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. Um assunto que também tem aí um cheiro escatológico, evangelista Wallace França. Paz do Senhor Jesus, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes. Hoje nós temos uma lição brilhante. Na verdade, nós tivemos ao longo desse trimestre, graças ao Senhor, graças à inspiração também do Espírito Santo e por instrumentalidade do pastor Oswaldo Gomes, nós tivemos várias lições excepcionais. E hoje nós nos deparamos com uma lição que nós costumeiramente tratamos no ambiente da igreja e costumeiramente nós pregamos, nós motivamos as pessoas a corroborarem conosco nesse mesmo pensamento da busca dessa bendita esperança. Uma esperança que ela não falha, não é uma condição de incerteza, mas uma condição escatologicamente certa, que vai acontecer de forma positiva, como assim está escrito na palavra do Senhor, e, portanto, nós cremos que vai ser de grande valia para todos que nos assistem, para todos os alunos, professores de Escola Bíblica Dominical, tendo a plena certeza que essa lição, como algumas outras também, perpassa por aquela matéria que nós tanto gostamos, que é a matéria da escatologia. Muito bem, pastor Elias Gomes, vamos iniciar pelo primeiro tópico da lição, obviamente, e pelo o primeiro subtópico, não é? Para onde aponta a esperança do cristão, pastor Elias? Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vemos alguns elementos, pastor Epaminondas, que são assim fundamentais para que compreendamos determinadas doutrinas. E a esperança, cremos que é um momento oportuno para fazermos uma rápida diferença entre fé e esperança, que na verdade às vezes são elementos que atuam, digamos que no mesmo campo, ou digamos que se propagam numa mesma linha, numa mesma vertente. Todavia, a Bíblia deixa claro que são virtudes diferentes. A fé, ela é fundamental. A fé, nós sabemos que é um elemento que apresenta um caráter salvífico para a nossa vida. Todavia, a esperança também é fundamental. Ela tem uma projeção, tem uma perspectiva para o futuro. E ela nos linka, digamos assim, às promessas que o próprio Deus fez para a igreja do Senhor.
Então, a esperança, em primeira instância, nesse primeiro subtópico, o pastor Zé Gomes se preocupou em trazer uma definição, e ele diz que esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro, conforme está em Romanos capítulo 8, verso 24, e também no verso de número 25, que inclusive está na nossa leitura bíblica em classe da lição de hoje. Em primeira instância, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, nós vemos que a esperança ela atua no campo da invisibilidade. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, a parte A, que nós não andamos por vista. Nós não andamos e não somos movidos por aquilo que os olhos do corpo vê. Ou seja, o que alimenta, o que fomenta as nossas expectativas não são aquilo que o campo da visibilidade pode oferecer. Está escrito também em 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 18, o apóstolo Paulo nos recomendando, dizendo assim, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, as que não se veem são eternas. Então, a partir daqui da palavra eterna, se dá a entender que a esperança evangelista que isso será tratado, ela é uma espécie de fio condutor que nos faz a viver, digamos que, por uma expressão espiritual, a viver o antegozo, a contemplar de alguma forma o futuro ser vivido hoje, por meio dessa expectativa que nós temos em Cristo Jesus. E nós vemos, pastor, para nós que alguns fatores estão diretamente relacionados com a esperança, ou com a bendita esperança, aquela esperança segundo a palavra de Deus. Nós vemos que um primeiro fator aqui é a confiança. A confiança é um dos principais elementos nos quais a esperança se estriba. Nós vemos que confiar é uma espécie de entrega. Quando a pessoa confia verdadeiramente, ela entrega. E essa entrega ela é diretamente proporcional ao nível de conhecimento que ela tem da outra pessoa. O nível de conhecimento ou de proximidade. A título de exemplo, nesse contexto prático espiritual, quanto mais uma pessoa conhecer a Deus, quanto mais próximo do Senhor ela estiver, quanto mais intimidade ela apresentar nesse relacionamento, mais ela tende a confiar no Senhor e mais automaticamente a sua esperança tende a aumentar. Então a confiança ela é fundamental. Jeremias disse no capítulo 17, do verso 7, diz assim, bem-aventurado é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Um outro elemento também, além da confiança, pastora Epaminondas, para finalizar minha fala inicial, é a paciência, uma virtude que parece que está em extinção, evangelista Wallace. A paciência, que é uma das vertentes do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é produzido, claro, pelo próprio Espírito, que é o penhor e a garantia de que o Senhor há de retornar. Então, o Espírito Santo, ele desenvolve a capacidade, pastor Epaminondas, da pessoa esperar e esperar pacientemente. A grosso modo, o apóstolo Paulo diz que tem dois grupos, os esperançosos e os desesperançosos, por assim dizer, ou aqueles que não têm esperança. Ele fala, quanto à igreja que espera, ela tem a capacidade de esperar como um resultado de uma ação sobrenatural de Deus na vida da pessoa. E ele diz assim, não sejam como os demais. Que demais? Aqueles que não são esperançosos. E essa lição ela vai nos dar esse direcionamento, a fim de que nós não sejamos pessoas desesperançosas, mas que saibamos esperar e esperar pacientemente naquele que prometeu. E a gente pode contemplar isso nas páginas do Novo Testamento, pelo fato de que a igreja primitiva, os cristãos primitivos, quando mesmo, apesar de tantas perseguições, né, apesar de terem ali suas propriedades expropriadas, lançados às arenas, sendo crucificados, sendo perseguidos de tal forma, mas eles não se desesperançavam, não é, pastor evangelista Wallace e pastor Elias? Porque eles tinham uma convicção firme de que a morada eterna deles
estava segura. E essa esperança é que nos faz também, assim como os nossos irmãos primitivos, da igreja primitiva, caminharmos mesmo em meio às tempestades, às lutas e às dificuldades, e não perdemos a esperança. Talvez, ou certamente, evangelista Wallach, seja por esta razão que o assunto, né, o tema, é muito trabalhado nas cartas apostólicas de Paulo. Perfeito, pastor Epaminondas. Pastor Elias trouxe aqui à mesa um assunto muito interessante, muito importante nós observarmos, é o nosso pensar para a eternidade. O apóstolo Paulo, ele constantemente nas suas cartas, ele ensinava isso. E essa teologia, pastores, da esperança, ela deve ser vista sob as lentes da eternidade, como o próprio apóstolo Paulo, ele pregava nas suas cartas. O certo é que, desde Gálatas até 2 Timóteo, o apóstolo Paulo ele se debruça, estando preso, estando solto, doutrinando ou não, sempre ele vai citar essa doutrina da esperança. Como o pastor Osiel Gomes traz, é uma doutrina que ela traz uma expectativa, e a expectativa é a certeza de algo futuro. E o apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever suas cartas, ele está envolvido num contexto de um período antigo da história, em que os impérios dominantes da época é o Império Greco-Romano, saindo do Império Grego, entrando no Império Romano, onde a idolatria pesava e as filosofias pesavam. O apóstolo Paulo, em Atos Apóstolos, no capítulo 17, ele debate ali no Areópago com epicureus e com estoicos, aquelas pessoas que não acreditam na eternidade. Como não acreditam na eternidade, pregavam que todos os prazeres da vida deveriam ser vividos aqui de forma incondicional. Então, quando nós pensamos nos escritos do apóstolo Paulo, nós vemos que desde a sua prisão em Jerusalém, quando ele insere no templo aquele Efésio, nós percebemos que quando ele começa a apresentar as suas defesas, seja no Sinédrio, seja para o rei Agripa, ele vai dizer assim, olha, estou sendo julgado por causa da esperança, da ressurreição dos mortos, que é essa esperança que nós temos. Quando nós conversamos, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, com qualquer crente, hoje a sua maior esperança, claro, o seu maior interesse, o seu maior objetivo é ver a Jesus, mas também em segunda possibilidade, segunda hipótese, numa segunda linha de pensamento, ele quer se ver ressurreto, ele quer fazer parte da vida eterna, ele quer conviver eternamente com os irmãos e com Jesus Cristo. Mas nós vemos em Gálatas 5:5 uma esperança na justiça, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, logo no começo do seu ministério. Nós vemos uma esperança no Evangelho, como está escrito em Colossenses 1:5. Nós vemos a esperança do arrebatamento da igreja, quando nós estudamos na sua carta, primeiro aos Tessalonicenses, quando nós vemos aqui no capítulo 4, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, isso relacionando-se aos mortos, mas para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Olha só, grande parte daqueles irmãos ali, naquele contexto, inseridos num contexto de um império grego, um império romano, eles estavam desesperançosos. Por que pregavam para eles na época? A filosofia de que não havia a eternidade. Uma esperança na vida eterna, como está escrito em Tito 1:2, como nós lemos hoje, e a esperança como virtude. O pastor Elias trouxe agora há pouco um texto, 1 Coríntios 13:13, fazendo essa diferenciação das três grandes virtudes, a fé ao lado do amor e da esperança. Então nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo, ele se debruça a estudar sobre o tema, pregar sobre o tema, doutrinar sobre o tema, mas nós temos aqui, eu gostaria de fazer a leitura do texto sagrado, que o pastor Elias Gomes acabou de citar, está em Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, só parte dos versículos que diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Essas cartas do apóstolo Paulo, todas essas benditas esperanças citadas aqui nas cartas do apóstolo Paulo, elas se confirmam pela presença do Espírito Santo na vida do crente. Quando nós estudamos a palavra penhor, e isso à luz do direito, pastor Epaminondas, o penhor é uma garantia real. É uma garantia real de quê? De um contrato que eu celebro. É a garantia daquilo que, se você não me pagar, eu estou empenhando ou estou penhorando um direito meu, um direito real meu. Mas, em se tratando da vida do crente, é uma certeza, um penhor irrevogável que não tem para o lado A nem lado B. É uma certeza
que Cristo virá para arrebatar a sua igreja, e essa é a nossa bendita esperança. Pastor Elias Gomes, e quanto ao autor desta bendita esperança? Fale sobre. Muito bem, pastor Epaminondas, nós vemos que, não diferente de outros elementos que nós consideramos fundamentais na trajetória ou na jornada de fé cristã, há elementos assim que eles nascem em Deus, eles ocorrem por meio de Deus e no fim eles convergem tudo para Deus. Aquilo que Paulo falou aos Romanos, né, de forma doxológica lá em Romanos 11, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Portanto, o próprio Senhor, no nosso nascimento cristão, ou seja, no novo nascimento que nós consideramos quando nós somos gerados espiritualmente, aquilo que Jesus falou para Nicodemos sobre a regeneração em João, Evangelho, capítulo de número 3, o apóstolo Pedro vem falar aqui que nós, quando fomos gerados, nós somos gerados nessa perspectiva, dessa esperança, porque nós vemos que o próprio Senhor, ele é a fonte, né? Ele é de onde emana essa esperança. Esperança que nós consideramos como a força motriz, digamos assim, ou uma força motriz na vida do crente. Na primeira epístola de Pedro, pastor Epaminondas, capítulo 1, verso 23, diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E no verso, digamos que de 21, 2 anteriormente falando, diz assim: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, o próprio Senhor, pastor Epaminondas, ele é o autor e ele é o mantenedor dessa esperança. É o Senhor mesmo que faz com que essa esperança se mantenha vivo em cada um de nós. E quando ela se mantém viva, quando ela se mantém ativa na nossa vida, nós teremos uma certeza, a certeza de que no futuro, onde ela se consolidará de uma vez por todas, ela nunca nos decepcionará, ela nunca causará frustração em nós, porque aquele que prometeu, ele é fiel e verdadeiro. Então, imagine que nós, na condição de igreja, se nós fôssemos um povo, um movimento, movido por uma ideia, ou movido por resultado de um sonho, ou de uma profecia desprovida de origem, digamos, em Deus, então nós seríamos assim candidatos fortes a ser pessoas frustradas no futuro. Mas aquele que prometeu, como diz Hebreus 10 e 23, ele é fiel para cumprir, e ele fala e vela para cumprir com a sua palavra. Então, nós, na condição de igreja, que somos movidos por esta esperança, nós não estamos como que atirando no escuro, como que dando murro ao ar, ao vento, não. Nós sabemos onde nós estávamos, nós sabemos onde estamos, evangelista Wallace, e nós sabemos para onde nós estamos caminhando com caráter de definição. Nós sabemos porque o Espírito Santo que habita em nós nos dá essa garantia. Então, pastor Epaminondas, é algo absolutamente certo. Nós vemos que todas as vezes quase que o apóstolo Paulo está tratando sobre esta esperança bíblica, ele usa umas terminologia que nos dá a certeza, ou nos apresenta caracteres assim de certeza. Ele fala assim: porque para mim eu tenho por certo. Outra hora ele diz assim: a certeza da salvação. Outra hora ele fala sobre firmeza. Olha só, tudo isso são elementos que apresentam como que nós não estamos caminhando vagamente. Nós temos um direcionamento, nós temos um alvo e nós sabemos onde vamos chegar com toda a certeza. Muito bem. Vamos para a sinopse do primeiro tópico da lição: a esperança cristã, que tem Deus como seu autor, aponta para o porvir, uma gloriosa realidade.
Não saia daí, nós iremos fazer o nosso primeiro intervalo, voltaremos daqui a pouquinho, para nós falarmos sobre a perspectiva escatológica da esperança do cristão. É rapidinho, voltaremos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a penúltima lição deste trimestre com o tema A Bendita Esperança, a marca do crente, a marca do cristão. Nós falamos no primeiro bloco do programa sobre o que é esperança, falamos sobre a doutrina da esperança nas cartas do apóstolo Paulo e também sobre quem é o autor da nossa esperança, né? O nosso Deus. Agora, neste segundo tópico da lição, nós iremos falar sobre a perspectiva escatológica da esperança cristã. E neste bloco nós iremos falar sobre a Bíblia, focaliza o futuro. Em segundo lugar, a esperança no porvir, traz consolo e alegria ao crente. E uma questão, uma pergunta: por que uma doutrina da esperança? Por que temos que ter uma doutrina da esperança? Responderemos esta pergunta a partir de agora com os nossos comentaristas que estão aqui sendo usados pelo Senhor. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Você, professor de escola dominical, sinta-se abraçado por todos nós aqui do programa. A escola dominical, ela é feita por sua participação efetiva lá em classe, em sala de aula. Deus abençoe todos os nossos coordenadores de escola dominical, os nossos pastores auxiliares que estão aí todos os domingos pela manhã falando a palavra do Senhor nosso Deus. Evangelista Malak França, a perspectiva escatológica da esperança cristã. Nesta doutrina, nós temos que a Bíblia, ela foca, né, no futuro, ela aponta para o futuro. Perfeito, pastor Epaminondas. O pastor Elias trouxe agora no bloco passado que a Bíblia pro futuro, para o futuro, e uma Bíblia que aponta também para o futuro. E quando nós tratamos que a Bíblia trata de fatores futuristas, pastor Elias, nós temos que partir do Gênesis, do começo de todas as coisas, da queda da humanidade, ali que se deu no Gênesis, e uma promessa, a primeira promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O nascimento de Jesus Cristo, ele já é proclamado ali. Deus, ele nunca foi pego de surpresa, e certamente os nossos telespectadores já ouviram muito falar nessa promessa. Mas é interessante nós observarmos que, do ponto de vista da interpretação, que nós cremos, da interpretação à luz da nossa regra de interpretação da Bíblia, nós cremos nas dispensações, nós somos dispensacionalistas. Em todas as dispensações, essa bendita esperança ela era renovada, pastor Epaminondas. Apesar de nós percebermos que a humanidade falha nessas dispensações, as promessas de Deus, as promessas infalíveis de Deus, elas são renovadas. É assim na dispensação da inocência, foi assim na dispensação da consciência, do governo civil, da era patriarcal, da lei, e agora essa dispensação da plenitude dos tempos, ou a dispensação da graça que nós vivemos atualmente. Essa dispensação que o autor traz para a gente, um texto em Efésios, no capítulo 1, no versículo 10, e ele traz esse texto que veio bem a calhar ao momento que nós tratamos dessa lição. Ele diz assim, vou ler a partir do 9, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, todas essas dispensações que nós tratamos anteriormente, todos eles apontam e fazem convergir nessa bendita esperança que é Cristo Jesus. E hoje, nós aqui, nessa dispensação da graça, nós estamos vivendo essa bendita esperança. Claro que hoje, nós estudamos no trimestre passado acerca do reino dos céus que foi instalado, mas não por completo,
mas a gente consegue beber um pouquinho naquela fonte através dos dons do Espírito Santo que são dispensados aqui no meio da sua igreja. Mas hoje nós vivemos essa bendita esperança, e essa bendita esperança apontando para o futuro. E hoje nós crentes, se perguntássemos, fizéssemos um questionário aqui, qual é essa sua bendita esperança? O que vocês mais esperam? Claro, hoje nós esperamos o arrebatamento da igreja, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Mas também nós aguardamos a nível de escatologia já um apontamento para o futuro, essa doutrina que estuda, essa disciplina que estuda as coisas futuras, as coisas do fim. Nós esperamos a segunda vinda de Jesus Cristo em poder e grande glória, instalando um reino milenar aqui na terra, onde nós perceberemos e vivenciaremos, essa é a nossa bendita esperança, um reformular de todo o cosmos que nós vemos atualmente, a natureza se transformando, os animais se transformando, tirando a sua ferocidade, os anos de vida daquelas pessoas que ingressarem ali em corpos naturais sendo prolongados, e tudo isso é uma bendita esperança que nós vivenciamos em termos escatológicos, mas sem sombra de dúvida, o estopim disso tudo, claro, sendo o arrebatamento da igreja, mas promovidos pelo quê? Pelo ponto central da bendita esperança, que é Cristo Jesus. Quando nós estudamos no início dessa lição, nós vimos, pastor Elias Gomes, pastor Epaminondas, que nós temos uma bendita esperança. Ela é firme em Jesus Cristo e firme também no Deus Pai que nos prometeu. Mas também nós temos a plena certeza que essa esperança perpassa pelo esperar do crente. Mas não é um esperar, como o pastor Elias disse, o esperar com devaneio, é um esperar com expectativa, acima de tudo pela doutrina da iminência, que nós sabemos que a qualquer momento essa esperança ela pode vir a acontecer. E essa é a expectativa que nós temos, e certamente do ponto de vista futuro, todos aqueles que passaram pelas dispensações anteriores passaram por essa experiência, mas certamente nem todos eles tiveram uma expectativa tão forte como essa vivenciada agora, como nós vivenciamos na dispensação da graça. Muito bem. Pastor Elias Gomes, nesse pensar, nós temos que a esperança no porvir, ela traz alegria, satisfação, gozo, paz, né? Traz, então, esse sentimento de que nós estamos seguros em Deus. E, desse modo, portanto, nós não precisamos temer o futuro, né? Inevitavelmente, existem pessoas que, crentes até, que têm medo do futuro. Conheço pessoas que, evangelista Wallace, temem ler o livro do Apocalipse por conta dos eventos que estão descritos ali. Mas, pastor Elias, esta doutrina, muito pelo contrário, ela nos traz gozo, não é? Na alma, traz alegria e uma satisfação em Cristo. Muito bem, pastor Epaminondas, exatamente isso. Nós vemos que, por se tratar a escatologia, por tratar dos eventos futuros, que na mente e no olhar de muita gente é pavoroso, é estarrecedor, inclusive quando nós tratamos aqui na lição passada sobre o inferno e etc., aí as pessoas ficam temerosas, né, de, digamos que, mergulhar no estudo escatológico. Mas nós sabemos que para o cristão que observa esse conhecimento, observa essas promessas e esses eventos que irão acontecer, inevitavelmente irão acontecer, essa compreensão, esse entendimento, ele produz frutos, e frutos, digamos que um outro entendimento, um outro conhecimento jamais produziria. Dentre eles, o consolo e a alegria, né? A satisfação. Nós vemos que o crente, quando movido pela esperança e pela convicção de que tudo que está relatado na Escritura vai acontecer, e compara com as adversidades que hoje já lhe acontecem, mesmo assim, ele consegue manifestar alegria, ele consegue apresentar gozo, ao ponto de ser indecifrável aos olhos de muita gente na atualidade. Como é que um cristão pode justificar
ele viver em meio às tribulações, às vezes às adversidades, perseguições, às vezes situações que são muito favoráveis para produzir angústia, produzir decepção, produzir tristeza. E no meio desses vendavais, as pessoas às vezes, quando na condição de crente, sendo movido por esta esperança, elas conseguem apresentar louvor a Deus, elas conseguem apresentar gratidão, elas conseguem jamais, aliás, em vez de ser movido pela murmuração, pela reclamação, elas glorificam o nome do Senhor. Isso é muito extraordinário, por assim dizer. Nós observando, pastor Epaminondas, o verso de número 18, de Romanos capítulo 8, o próprio apóstolo Paulo dizendo assim, porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Há de ser revelada. Nós vemos assim que todo crente que é movido por essa esperança, ele vai desfrutar dos resultados escatológicos, assim, digamos que de forma inevitável. Ele vai ser glorificado. Essa glória que há de ser revelada em nós é que cada crente evangelista vai desfrutar dos resultados da ocorrência das ressurreições, explicitada lá em 1 Coríntios capítulo 15, e nós vemos dentre os vários benefícios, nós vemos a incorruptibilidade e a imortalidade. Olha que coisa gloriosa, imagine, cada crente hoje, apesar das dores, das enfermidades, dos pesares, das lutas, ser movido pelo entendimento lá na sua mente, que já foi impregnado pelo poder da palavra de Deus, o Espírito Santo, que revela, que explica, que orienta a pessoa a ser movida por aquilo que Paulo diz assim, olha, no verso de número 16, de 2 Coríntios capítulo 4, por mais que o nosso homem exterior se corrompa, o corromper ali é físico, é desfalecer, é perecer, é adoecer, é morrer fisicamente. Por mais que esse homem exterior se corrompa, pereça, se debilite, vá a ruínas, todavia o nosso interior se renova dia por dia. Olha aí os sentidos contrários pelos quais esses homens, o homem exterior e o homem interior, que é movido pela esperança, ele se renova dia após dia. Aí o apóstolo Paulo fala no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação. O homem exterior aqui acha um fardo pesado, acha que nós estamos vivendo já, como afirmam alguns, não, aqui já é um inferno, é nada, aqui não é um inferno, aqui não é o fim, não. Mas o homem interior, ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, isso aí vai produzir para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, o homem que é movido por essa esperança, pastor Epaminondas, evangelista Wallach, ele é consolado dia após dia. E se você for ver o significado da palavra ou do verbo consolar, significa, entre outros significados, diminuir sofrimento. Olha só. Aos olhos de quem está de fora do sofrimento, às vezes é um sofrimento ali, digamos que insuportável. Mas às vezes para quem está dentro, movido por essa esperança, ele diz, não, é só uma leve e momentânea, porque vai passar. E já já nós vamos experimentar do porvir que está aguardando os salvos, aqueles que são movidos por essa verdadeira esperança. Muito bem. Evangelista Wallach França, para a gente concluir este segundo tópico da lição, o pastor Osiel Gomes, comentando, ele nos traz uma questão. Por que uma doutrina da esperança? Vamos trabalhar essa questão. Pastor Epaminondas, pastor Elias, durante o estudo desse trimestre, nós sempre temos batido nessa tecla que nós estamos fazendo um estudo acerca da vida do peregrino, daquele que passou pela porta estreita, que está caminhando por aquele caminho estreito. E nesse caminho existem alguns percalços, existem algumas enfermidades, existem alguns ataques, existem algumas falhas. E à luz do que o pastor Epaminondas disse logo no começo dessa programação, essa doutrina da esperança, ela veio por nos
vacinar. Vacinar de quê? Vacinar desses problemas. Ah, então quer dizer que se eu tomar essa vacina não vou enfrentar o problema. Não. Se eu tomar essa vacina, eu vou enfrentar o problema de forma diferente. É por isso que nós temos que raciocinar essa doutrina da esperança de uma forma bem ampla, de uma forma bem assintosa, de forma bem fervorosa. Por quê? Porque essa doutrina da esperança, pastor Epaminondas, essa doutrina da esperança que vai nos incentivar à evangelização. E eu falo isso principalmente se tratando da Assembleia de Deus e não é puxando sardinha para o nosso lado. A Assembleia de Deus é a igreja que entra nos lugares onde as outras não entram. E nós somos encorajados, nós somos incentivados a propagarmos o Evangelho. Por quê? Porque nós queremos militar no maior número de ganho de almas possíveis para o reino de Deus e para o reino dos céus. Além disso tudo, nós vivemos uma perspectiva acerca da doutrina da esperança, nós devemos estudá-la no sentido de que ela nos motiva para uma vida santa, para uma vida separada, para uma vida de vigilância. Esse peregrino caminhando pelo caminho estreito, além de vacinado, mas ele tem que andar vigilante, de olho nos problemas que vão lhe atacar. E além de tudo, é uma perspectiva de prioridades eternas. Essa doutrina, esse ensino da perspectiva da vida eterna, ela não fica só nas cartas do apóstolo Paulo. O próprio Senhor Jesus, ele tratou muito sobre isso. Quando nós lemos um texto de Mateus 6, 19 e 20, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Ou seja, a minha vida futura, a minha vida eterna, o meu galardão, ele não vai ser tirado se eu tiver essa plena convicção e estiver debaixo da promessa, estiver debaixo da boa e poderosa vontade de Deus. Então, a doutrina da esperança, ela é eficaz para crentes, ela é uma espécie de medicamento, de antídoto, mas isso não quer dizer que nós não enfrentaremos problemas. Pelo contrário, nós enfrentaremos os problemas de uma forma diversa daqueles que desesperançosos enfrentarão. Muito bem, vamos para o resumo do segundo tópico desta lição, dizendo que a esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo de sua carreira. Não saia daí, nós voltaremos daqui a pouquinho, após o intervalo, para a conclusão dessa lição, onde falaremos sobre a âncora da alma, que é exatamente a esperança. Voltaremos daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, agora para o encerramento deste programa tão maravilhoso. Nós, no último dia 15, no último sábado, realizamos a cerimônia de formatura em um culto de ações de graças pelos nossos alunos que formaram. Aproximadamente 145 alunos foram certificados nos cursos básico e médio, primeiro e segundo ciclo do IETAD, o Instituto de Ensino Teológico da Assembleia de Deus Missão. Você está vendo aí as imagens do culto em ações de graças, da cerimônia de formatura. Foi uma noite memorável, maravilhosa, onde familiares, formandos, professores, a direção, pastor Salles, missionária irmã Raquel, todos estavam presentes ali para, então, acompanharem, prestigiarem aquela noite maravilhosa. Evangelista Wallach França, o IETAD tem sido um instrumento aí abençoador de vidas nesses 20 anos, Evangelista Wallach. Perfeito, pastor Epaminondas. É uma grata satisfação nós vemos essas imagens na tela. Foi um momento de grande comunhão, de alegria, um dia glorioso, onde esses quase 145 alunos tiveram a oportunidade de, juntamente com suas famílias, seus professores, ter esse momento de grande confraternização. Eu sou suspeito para falar porque sou oriundo desse instituto, um instituto que me fez crescer na graça, na misericórdia do Senhor, e, portanto, ele tem feito a diferença nesta cidade de Marabá. Esse ano, o IETAD ele completará
20 anos de existência e certamente tem formado milhares, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, de pessoas que militam na palavra de Deus, pessoas que são devotas a estudar, que amam a palavra do Senhor. E foi um momento muito interessante porque os professores foram homenageados, diplomados, juntamente com seus alunos. Nós tivemos os alunos fazendo os seus discursos, assim, advindos do céu, palavras colocadas em suas bocas que vieram a calhar realmente para o momento desta grande formatura e, portanto, nós somos muito felizes por a vida desses alunos e nós queremos, pastor Epaminondas, sempre mais, né? A gente quer que nos próximos trimestres, nos próximos semestres, mais pessoas possam se matricular neste instituto que tem como principal objetivo formar cidadãos, formar vasos melhores para trabalharem na obra do Senhor. Pastor Elias Gomes, pelo menos para todos nós professores, né, uma satisfação muito grande e o sentimento de dever cumprido, pelo menos com estes, né, ao ver os nossos alunos ali sendo certificados, eles ali manifestando e expressando suas emoções por participarem deste Instituto de Teologia. Muito bem, exatamente isso, pastor Epaminondas, evangelista Wallach. A gente sabe ao longo do tempo, e a gente para pensar sobre isso, sobre o nível de importância, ou essa elevada importância que é a existência do IETAD. Como nós temos aprendido por meio do IETAD, seja na condição de aluno, seja na condição de professor, porque todo professor também deve ser um aluno, e a gente, apesar de pensar sobre essa importância ao longo do tempo, mas esses momentos, eles fazem com que mais acentuadamente a gente valorize e entenda que o IETAD é um projeto de Deus, o IETAD é coisa do Senhor para a vida da igreja em Marabá. E nós vemos também que muita gente, muitos alunos do IETAD expressam esse sentimento de gratidão pela existência do IETAD. Nós louvamos a Deus pela sensibilidade que o nosso pastor presidente tem quanto a essa área do conhecimento, a essa área do saber, essa área da busca pela compreensão da palavra de Deus, a fim de que o IETAD também, entre outras finalidades, tem se tornado um instrumento de capacitação para novos obreiros, novos líderes, novas lideranças que certamente contribuirão de uma forma significativa e eficaz no reino de Deus, lá na base, lá nas congregações, onde eles podem melhor estar servindo o Senhor no reino de Deus. Muito bem, nós queremos aproveitar a ocasião e agradecer a Deus pela vida de todos os nossos alunos, aqueles que formaram, aqueles que vão continuar, aqueles que iniciaram na turma de 2024, mas nós queremos parabenizar. Deus abençoe todos vocês. Obrigado por confiarem a nós este momento tão especial e também a experiência de podermos crescer juntos em sala de aula. Agradecer a Deus pela vida de todos os nossos professores, pastor Elias, evangelista Wallach, que nós temos um corpo docente de professores extremamente dedicados, são professores que têm um profundo amor às Sagradas Escrituras e aqui deixo o meu agradecimento especial a todo o nosso corpo docente e não poderíamos deixar de agradecer ao nosso pastor Salles, à missionária irmã Raquel, que foi a fundadora do Instituto, a primeira diretora, aquela que estruturou ali a primeira grade curricular em 2004, e ao pastor Salles, que foi o grande idealizador, sonhou um dia, o IETAD começou e hoje tomou proporções que tem alcançado muitas vidas em Marabá, fora de Marabá, e produzido, gerado, né, muitos obreiros, líderes. O IETAD é um grande formador de líderes e, sobretudo, servos de Deus, para que possam cumprir o ídio, o chamado de Deus, e também se posicionarem como, então, pregadores do Evangelho e respondendo também a quem perguntar qual é a razão da sua esperança e da sua fé. Portanto, Deus abençoe todos vocês e, se Deus quiser, no próximo ano, nós abriremos novas turmas, não é, evangelista Wallach? E queremos convidar você que tem desejo de estudar teologia conosco, venha para o IETAD, é o Instituto da Sua Fé, é o Instituto da Fé Pentecostal
da nossa querida igreja. Deus te abençoe. Vamos para o nosso terceiro e último tópico da lição. Convido você a acompanhar aí o mapa mental que contém o resumo do que nós iremos falar agora, a esperança cristã como âncora da alma. Nós iremos ver que nossa esperança ela é comparada a uma âncora. Depois, por que a esperança do crente é a melhor? E por fim, mantendo firme a esperança. E aqui eu inicio com o pastor Elias Gomes, para que o pastor Elias fale sobre essa metáfora. Pastor Elias, que o escritor aos Hebreus, e eu penso que foi assim muito acertada, claro, né, sob a inspiração do Santo Espírito de Deus, não poderia ser diferente. Comparar a nossa esperança a uma âncora. Explique essa metáfora, pastor Elias. Exatamente, pastor Epaminondas. Há uma mensagem muito extraordinária aqui, quando o apóstolo, aliás, o escritor aos Hebreus, né, usa-se dessa figura de linguagem para trazer uma lição extraordinária e uma compreensão sobre a esperança que trabalha como uma espécie de firmeza para a nossa vida espiritual. E a âncora, na verdade, aqui, conforme está em Hebreus, capítulo 6, 18 e 19, ele pega um elemento que é utilizado no meio daqueles que exercem atividades náuticas, né? Aqueles que são navegantes, aqueles que se conduzem nas embarcações, enfim. E, num determinado momento, a embarcação ela precisa ficar firmada, parada. Parece que seria impossível com as ondas, dependendo da dinâmica, né, produzida pelas águas, é impossível que uma embarcação ficasse parada, ficasse firme ali, digamos assim, e isso é possível por meio da âncora, uma peça de ferro pesada que garante essa estabilidade, a fim de que o navio não fique a devaneio, não fique, né, à deriva, não fique sendo levado pelos agentes, digamos, por vento, pela própria água, enfim. E ele utiliza de um dos elementos do nosso ser, que é a alma, uma representação do mundo, da nossa vida espiritual, para dizer que assim como uma embarcação pode ficar num estado de firmeza, a nossa vida espiritual também pode ficar no estado de estabilidade e não a devaneio, sendo levado por aquilo que as circunstâncias paralelas oferecem. E nós vemos que isso é uma necessidade, pastor Epaminondas, porque nesse âmbito espiritual, a âncora, ou seja, a esperança que há em nós, ela representa tudo aquilo que garante firmeza na nossa vida. Nós já falamos no bloco anterior que ser movido por esperança é não ser dominado por aquilo que domina o meu exterior, de modo que o meu comportamento é determinado por aquilo que já está alicerçado no meu interior. A esperança que está em mim, no meu interior, é que vai determinar minhas reações, minhas decisões, minhas palavras, minhas atitudes, meu comportamento exterior, portanto, é determinado pelo interior, por esta esperança que já está lá dentro consolidada. E isso se faz necessário, porque todas as vezes, quando se fala de esperança, nós devemos imaginar sobre esse estado de firmeza. Quando se fala dessa firmeza, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, uma das razões pelas quais nós somos movidos por essa esperança e, consequentemente, temos firmeza na nossa vida espiritual, é o fato do Senhor Jesus já ter sido ressuscitado. Uma vez que Cristo ressuscitou, nós temos esperança, nós temos firmeza, tanto que o apóstolo Paulo
finaliza o capítulo de número 15, que é o versículo de número 58, falando sobre essa firmeza, que deve ser um elemento constante na vida do crente. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ele está falando sobre perseverança, sobre estabilidade, sobre estar ali constante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, esta firmeza garantida pela presença da âncora, chamada esperança, deve ser uma realidade incontestável na nossa vida espiritual. Muito bem. Agora, evangelista Wallach França, fora de Cristo, toda e quaisquer esperanças ou esperança é vazia, sem sentido. Portanto, podemos dizer que a nossa esperança é bem melhor. É bem melhor, pastores. E nós, pastor Elias Gomes, o senhor falando aí a respeito da âncora e da segurança para o navio, para a embarcação, eu estava lembrando agora, eu acredito que o texto é do pastor Severino Pedro, um grande católogo da Assembleia de Deus. Ele dizia assim: a diferença é que a âncora do cristão, ela aponta para o alto, a do barco, a do desesperançoso é para baixo. Então, nossa âncora está no trono de Deus, ela não se separa, a gente não vacila, a gente está ali aguardando. E como o pastor Epaminondas bem definiu aqui, a esperança do crente, ela é melhor. Por quê? Porque a esperança do ímpio, ela é vã. A esperança do ímpio, ela não é uma expectativa, como nós temos da certeza. A esperança do ímpio, quando nós tratamos aqui sobre a esperança do crente, nós tratamos sobre dois aspectos. Um que tem um ponto central, que é Cristo Jesus, e a espera do crente, que é uma grande expectativa de uma certeza futura. Quando nós falamos da esperança do ímpio, a gente fala só do esperar. Então, o ímpio está só esperando, e ele nem sabe o que ele está esperando. Vacilante. Às vezes ele espera um prazer momentâneo, mas ele não tem a certeza do prazer, do antegozo futuro que o crente verdadeiramente tem. E essa fé, essa esperança do crente, ela é eterna e ela é inabalável. Nós vemos isso em 1 Pedro 1, 3 a 4, quando nós vimos que uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Ou seja, a esperança, pastor Elias, que nós tratamos aqui, ela não é vacilante, o seu preço não muda, o seu valor não muda, ele é o valor fixo em Jesus Cristo, que ele é imutável. E nós também temos uma plena certeza de que a esperança do crente, ela é melhor porque ela é fundamentada na promessa de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, ele escreveu: guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E quem é essa confissão? O que é guardar firme essa confissão? É a confissão que nós temos a plena certeza de uma vida eterna na pessoa de Jesus Cristo, onde nós o encontraremos e viveremos eternamente com Ele. Portanto, não há que se comparar. Aliás, em se tratando do ímpio, não há nem de se falar em esperança. Então, a esperança do crente aqui, ela é melhor, chegou a ser até redundante, chegou a ser até uma figura de linguagem do pastor Osiel Gomes, mas nós temos a plena certeza de que a esperança do crente é a melhor, ela não vacila e está ancorada no trono de Deus. Maravilha. Pastor Elias Gomes, o autor da lição, o pastor Osiel Gomes, ao tratar sobre esse terceiro e último subtópico da lição, né, mantendo firme a esperança, ele aponta aqui o grande motivo, né, a grande razão pela qual o crente deve manter firme a sua esperança. Fale sobre esse grande motivo que o pastor Osiel Gomes apresenta aqui na lição. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós poderíamos trocar para fim de compreensão esse motivo por pilares, assim, por assim dizer. Nós diríamos que a lição ela trata de alguns pilares, digamos, que dão consistência ou dão fundamento, digamos assim, ou são uma espécie de base para esta esperança ser uma realidade na vida do cristão. E nós diríamos que o maior, aliás, dentre esses pilares fundamentais, é a expectativa na volta de Cristo, é o arrebatamento da igreja, é o retorno do Senhor para levar a sua noiva. Nós vemos que o Senhor Jesus,
Lá em João, Evangelho capítulo 14, ele disse assim, não se turbem, ou seja, não fiquem perturbados os vossos corações, porque eu vou para a casa do meu pai, mas eu retornarei para vos levar, eu vos levarei para mim mesmo, e onde eu estiver, vocês também estarão. Olha só, isso é uma promessa. Isso aqui é o início, digamos assim, um protocolo da existência de uma expectativa que está ali. Ele está criando aquela expectativa no coração, né? Está chancelando a expectativa no coração dos seus discípulos, dos apóstolos, e nós vemos, pastor Epaminondas, que aquele que prometeu, ele colocou ali um penhor, nós já foi falado aqui sobre o Espírito Santo, que é a garantia de que ele vai retornar. Mas também tem uma outra garantia, o Senhor, quando ele fala, ele empenha também o caráter dele, para fazer se cumprir a sua palavra. O Senhor, ele promete, a sua promessa está diretamente relacionada com o seu compromisso, com o seu nome, né, com a sua identidade. Então, o Senhor, ele envolve tudo isso, ele envolve a sua pessoa. Então, a igreja, ela espera o Senhor. A razão pela qual muita gente considera que a volta do Senhor é, digamos que, um dos maiores pilares dessa esperança, é que muita gente usa aquela frase, dizer que a maior expectativa da igreja é o arrebatamento da noiva. Então, o Senhor vai voltar e, por vezes, o Senhor usa os seus servos para nos estimular a esperar pacientemente. Já foi falado sobre esse elemento que está diretamente associado à esperança. E o escritor, pastor Epaminondas, Tiago, na sua carta, capítulo de número 5, verso de número 7, ele diz assim: sede, pois, irmãos, paciente, até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. E ele vem falar aqui sobre aquela necessidade do lavrador, ele toma a figura do lavrador que planta e cultiva e zela, e ele deve esperar até o tempo oportuno para colher. Então nós devemos esperar e esperar pacientemente, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Só citando o pastor Epaminondas, o que está na primeira epístola de João, no capítulo de número 3, nos versos 2 e 3, ele nos diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, olha, ele vai se manifestar, ele virá, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Agora o verso 3 diz assim: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Portanto, nós que temos a esperança, nós vamos cada dia fomentá-la e nós vamos cada dia perseverar nessa paciência, nesta confiança, acreditando que aquele que prometeu é fiel para cumprir e que ele há de retornar para levar a sua igreja. Muito bem, vamos, portanto, à conclusão desta lição, mas antes queremos apresentar aqui o resumo do terceiro tópico, dizendo que a esperança é uma âncora da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos incertos. Muito obrigado por sua audiência até agora conosco, continue assistindo, acompanhando a programação da TV Kairos. Obrigado a todos os nossos professores de Escola Bíblica Dominical, lembrando que esta lição ela será ministrada presencialmente no dia 23 de junho, portanto, no próximo domingo, e você não pode faltar à sua Escola Bíblica Dominical na classe com a sua professora ou o seu professor, aprendendo um pouco mais do Senhor. Agradecemos a Deus pela vida da produção do programa, na pessoa do Albert Júnior. Agradecemos o Senhor também pela vida dos nossos comentaristas, pastor Elias Gomes, evangelista Wallace França, que estão aqui sempre conosco. E também pela vida do nosso pastor, ou pastor Salles, que sempre nos dá total liberdade para a realização desta programação. Portanto, Deus te abençoe, nós esperamos por você no próximo programa,
na próxima semana, querendo Deus. Iremos encerrar sempre orando ao Senhor e peço ao evangelista Wallace França que nos despeça em oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esta rica programação. Somos felizes porque estamos aqui pregando a Tua palavra, pregando o Teu Evangelho Santo, Sagrado, Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Salles Batista, a quem Deus tem confiado essa boa obra. Nós apresentamos também os nossos professores, os nossos telespectadores, os nossos coordenadores das escolas bíblicas dominicais da Assembleia de Deus Missão em Marabá e todo o corpo docente e discente dessa escola que mais cresce no planeta. Nós te pedimos, Senhor, sabedoria do alto para esses professores, para esses educadores da educação cristã. É o que nós te pedimos, meu Deus, e por fé nós já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.